Muito bem, pessoal, está começando mais um super encontro aqui no Nefi. E hoje, sob a direção da linha temática Ciência e Religião, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a ciência moderna secularizou a cultura? A ciência causa ou causou a secularização? Bom, é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco hoje e trazermos algumas perguntas para nós discutirmos aqui essa noite. E sem mais delongas, já quero compartilhar aqui a tela com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre o assunto. Todos estão vendo aí? Ok. Está aparecendo a tela para vocês? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta. A ciência moderna secularizou a cultura? Na verdade, esse tema ele é resultado de um artigo escrito pelo John Radley Brooke, ele que é professor emérito de ciência e religião na Universidade de Oxford, tá? Tem um livro da ABC2, de organização do Ronald Numbers, que é Galileu, Terra Plana. No finalzinho do slide, tem um livro na referência bibliográfica. Então, daqui a pouquinho a gente já vai apresentar o livro para vocês adquirirem, lerem mais a respeito de vários mitos existentes, né? Nesse tema de ciência e religião. E o John, ele escreve sobre esse mito específico da ciência como uma causadora da secularização. Será? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. E, bom, quando a gente fala sobre esse tema especificamente, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a secularização. E quando nós falamos de secularização, nós estamos falando de uma perda de influência da religião nos aspectos da vida. Até colocamos um conceito rápido aí, né, que é a perda da capacidade da religião de reger todos os aspectos da vida. Então, a influência que a religião tinha na ciência, a influência que a religião tinha na política e em outras esferas da vida, essa influência ela diminui ou se perde, né? Inclusive, autores como Weber, Durkheim e o Marx, eles vão dizer que o processo de modernização ele tem por consequência a racionalização. E essa racionalização, ela traz consigo a secularização, né? Agora, o que nós precisamos pensar é se essa fórmula ciência traz secularização ou ciência causa secularização, se essa forma ela de fato ela é coerente, se ela é verdade ou não. E todo mito, quando nós olhamos ele de longe, ele tem uma aparência boa de verdade. Até porque mitos, geralmente, eles contêm elementos de verdade. Só que quando nós vamos nos aproximando mais e investigando mais sobre esse mito, nós vamos ver que não é verdade. Nós vamos ver então que nesse caso específico há um erro na fórmula de ciência causa secularização. Mas Lincoln, você disse que nesse mito há elementos de verdade. Sim, há elementos de verdade. Na verdade, o que causa essa relação? O que causa essa ligação que se faz da secularização com a ciência? Basicamente, são duas as causas que nós colocamos aí no slide para vocês verem. Uma causa é
que o conteúdo das teorias científicas, elas entraram em choque com várias leituras convencionais dos textos sagrados. Inclusive, aqui no NEFI, nós já fizemos, inclusive, uma reunião sobre isso, pegando o texto de Josué, e nós vamos falar um pouco sobre heliocentrismo, questão de Copérnico, Galileu. Se você ainda não assistiu, assista, já está aqui no YouTube, está muito legal esse encontro. Então, uma das causas dessa relação que muitas pessoas fazem da secularização com a ciência é esse choque entre teorias científicas e alguns textos bíblicos. O segundo fator dessa correlação que se faz é o suporte a visões de mundo menos dominadas pelo sobrenatural que a ciência faz, né? Ou seja, não há necessidade de uma explicação divina, porque a ciência, ela já explica aqui e está tudo certo, né? Então, as teorias científicas, diversas vezes, elas dão suporte a essas visões que afastam, né, o fator sobrenatural. Mas, como eu disse anteriormente, há um erro nessa fórmula, né? E aonde está o erro nessa fórmula? O erro está quando nós percebemos que, mesmo nas sociedades mais avançadas tecnologicamente, não houve uma perda da autoridade religiosa, não houve uma perda, um esgotamento da função religiosa. Muito pelo contrário, o avanço científico, o avanço tecnológico, ele não fez com que a religião perdesse o seu espaço, né? Inclusive, nós trouxemos até uma citação direta do Brooke, quando ele diz o seguinte: crenças e práticas religiosas podem florescer e até mesmo ganhar nova lealdade em sociedades significativamente avançadas tecnologicamente. Ou seja, o avanço científico ou o avanço tecnológico não implica necessariamente em uma perda de influência ou de avanço da religião. Muito pelo contrário, práticas religiosas podem até emergir nessas sociedades, né? Então, essa frase, ciência causa secularização, é um mito. É um erro fazer essa conclusão, né? E, por ser um erro, nós precisamos fazer duas distinções que são importantes para nós entendermos mais sobre esse mito. Uma coisa é nós falarmos de secularização da ciência. Outra coisa é nós falarmos de secularização pela ciência. O que significa essas duas frases? Quando nós falamos de secularização da ciência, nós estamos dizendo que não há mais uma leitura religiosa na literatura científica. Então, de fato, nós até podemos, talvez, dizer que houve uma secularização da ciência, porque não há mais essa utilização da linguagem religiosa no contexto ciência como havia até o século XIX ali. Agora, outra coisa é secularização pela ciência, ou seja, por causa da ciência, a sociedade se tornou mais secularizada. Ou seja, quando nós falamos de secularização da ciência, nós estamos falando de efeitos internos. Quando nós estamos falando de secularização pela ciência, nós estamos falando de algo que se expande. E esse algo que se expande, ele não procede. Por exemplo,
um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, teve um psicólogo chamado James Leuba, salvo engano. Ele fez uma pesquisa com 1.000 cientistas norte-americanos para verificar entre esses cientistas quem era ateu e quem acreditava em um Deus pessoal, relacional, enfim. E essa pesquisa concluiu que 41% dos cientistas, eles acreditavam em um Deus pessoal. 41% dos cientistas acreditavam em um Deus pessoal. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, né? Em 98, a Netry, ela fez praticamente a mesma pesquisa, em 98. E como resultado dessa pesquisa, 39% dos cientistas acreditam em um Deus pessoal e relacional. Ou seja, é uma queda apenas de 2%. Ou seja, a ciência ela não está deixando os cientistas mais céticos ou deixando os cientistas mais ateus. Porque se fosse, teria que haver uma diminuição muito maior da porcentagem dessa pesquisa feita pelo Leuba antes da Primeira Guerra Mundial para a pesquisa realizada pela Netry em 98. Né? É claro que nós conhecemos, geralmente, cientistas que estão em evidência professam o ateísmo, mas ainda assim há uma gama enorme de cientistas que, mesmo imersos na ciência, mesmo com suas pesquisas, eles continuam acreditando num Deus pessoal, relacional, entende? Por isso que não podemos dizer, não podemos falar em uma secularização pela ciência, né? E o Brooke, eu até pego uma citação dele, que o Brooke ele fala exatamente sobre isso, quando ele vai dizer o seguinte: ao invés de ver a ciência como principal agente da secularização, é mais correto dizer que teorias científicas geralmente são suscetíveis tanto a leituras teístas quanto naturalistas. No nosso último encontro aqui no NEFI, nós falamos sobre criação versus evolução. É um debate necessário? Ou ainda é um debate necessário? E nós usamos como paradigma os debates recentes no Flow e principalmente no Inteligência Limitada. Se nós observarmos o último podcast do Inteligência Limitada, aquele que dura umas 10 horas de duração, nós vamos ver que o que está em choque ali é exatamente uma leitura teísta e uma leitura naturalista. Ou seja, é o choque de cosmovisões dentro da ciência. Por isso que o Brooke fala aqui que, na verdade, então não é que a ciência é principal agente de secularização. É porque você pode ter um olhar tanto teísta quanto naturalista. Você pode ter um olhar tanto teleológico quanto desteleológico, sabe? Então, depende da leitura que você faz da ciência ali. Se a ciência não é a principal causa da secularização, quais são as principais causas? E o Brooke vai dizer basicamente que as principais causas, né, para a expansão do secularismo são as transformações ocorridas, principalmente transformações sociais, políticas e econômicas que ocorreram, principalmente do final do século XIX para cá. Essas transformações é que, na verdade, são as responsáveis maiores por essa expansão da secularização, por essa expansão do secularismo, né? Mas de maneira nenhuma nós podemos concluir que a ciência é a principal
causa da secularização. Não, de modo algum. Existem muitos outros fatores que contribuem mais para o fenômeno da secularização. E, mesmo assim, a religião, ela permanece. Antes de nós passarmos para as reflexões, as discussões, esse livro do Ronald Numbers, Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, um livro da editora Thomas Delson, em parceria com a ABC2, esse livro é a nossa fonte para essa parte expositiva do nosso encontro aqui no NEFI. Na verdade, o Ronald Numbers, ele é o organizador e ele reúne vários autores e cada autor vai escrever sobre um mito específico. Então, são 25 mitos, cada mito um cientista escreve a respeito. Então, é um livro muito legal, vale a pena adquirir, um livro muito top. Dele nós tiramos todas as informações, todos esses insights aqui que nós falamos agora há pouco. E agora chegou a hora das perguntas, chegou a hora aí de nós lançarmos algumas ideias sobre esse tema. E eu já vou pegar aqui as perguntas, porque eu já quero chegar aqui, sabe que, enfim, NEFI é lugar de polêmica, né? Polêmica é o nosso esporte e, bom, para começar já, né? A primeira pergunta, galera, para nós pensarmos aqui hoje, e eu queria a opinião de vocês, é a seguinte: em tempos modernos, quais fatores vocês consideram ser responsáveis pela expansão do secularismo? E, na opinião de vocês, a ciência, ela tem alguma ligação nessa expansão? Coloquei a pergunta no chat. Quais fatores vocês consideram aí responsáveis? Quais fatores específicos, né, vocês consideram responsáveis aí pela expansão do secularismo, pela expansão da secularização? Eu vou abrir aqui o debate. Eu lembrei muito de uma. O livro tá ali em cima, mas depois eu mando para vocês. É um livro do Pedro Dutti, né, que chama Inteligência para Quê? E nesse livro tem uma ilustração muito boa. Assim, na verdade, ele pega essa ideia do Calvino, né, sobre o coração humano, e como o nosso coração foi criado para a adoração. E aí ele deixa uma resposta muito clara assim, no livro, né, que é todo mundo crê em alguma coisa. Né? Até uma pessoa que se declara ateia, ela tem alguma regra de fé, tem algo que orienta a vida dessa pessoa. Então, eu acho muito perigoso quando alguém assevera assim, é a ciência que está secularizando o mundo, ou é isso que está secularizando o mundo, ou são os movimentos sociais que estão secularizando o mundo, porque eu acredito que todas essas coisas, a ciência é um instrumento, né? A ciência ela não existe por si só. Então, o homem descobre as coisas e a partir disso vão se criando, né, novas formulações, ou isso vai sendo colocado em prática. Então, eu acredito que hoje, né, quando a gente fala de tempos, nos tempos atuais, o que a gente tem? Pessoas religiosamente fanáticas pela ciência. Isso é um ponto. Então, a forma como elas orientam as suas descobertas e fazem disso o centro das coisas que eu acho que pode ser um problema. A própria causa dos movimentos sociais. Eu não creio que um movimento social, independente de qual seja, é ruim 100%, sabe? Porque eu acredito que ele seja a expressão de um povo, a expressão de alguém está sofrendo com aquilo. Então, aquilo ali foi levantado com algum fim específico. Se tem, né, pecado, se foi mal orientado, aí, né, depende muito do coração de quem que está por trás daquilo, sabe? Então, eu creio nisso, que esses fatores é o distanciamento da verdade de Deus, sabe? E esse distanciamento da verdade de Deus opera, inclusive, dentro do cristianismo, né? Porque, assim, quantas vezes na faculdade de História eu escutei, né, alguém falando que o cristianismo é a razão dos piores males que existiram no mundo. E, assim, é algo que a gente
né, quer discutir a ferro e fogo, que a gente sabe que não é o cristianismo, é a forma como as pessoas lidaram com a fé cristã ao longo da história, né? E nos causaram a mácula, né? Porque a gente não tem como negar a história. A história é feita de pontos bons e de pontos maus também, né? E homens erram, né? Cientistas erram, religiosos erram. Então, eu acredito que tudo depende muito de onde essa pessoa está, onde está o centro, né, do coração, da adoração dela. Então, eu acho isso. Uau! Mano, esse insight que você falou sobre esse livro do Dutch, né, Inteligência para Quê? Um libraço também, me remete à questão da idolatria. Ou seja, o que é idolatria? Eu gosto muito de um conceito do Tim Keller, né? O Tim Keller vai dizer o seguinte: olha, idolatria é o seguinte: você pega qualquer coisa da criação e absorve aquilo e coloca no centro do seu coração. Então você adora mais um elemento da criação do que o Criador. E eu creio que o que causa, na verdade, o distanciamento é exatamente essa idolatria. E a idolatria, ela pode estar embutida em uma série de coisas. Uma série de coisas, em uma série de pensamentos, de teorias, de ideologias, né? Então, há uma raiz idólatra por trás desses entendimentos. É, é evidente que transformações, as transformações sociais, políticas, culturais, principalmente do século XX para cá, foram muito importantes. O avanço científico e tecnológico, muito importante, é uma bênção para nós, né? E o problema não está nessas coisas em si. O problema está na idolatria que se faz a partir dessas coisas, pegando essas coisas e colocando elas no centro, né? Então, eu acho que você falando isso é, me lembra muito essa questão da idolatria, porque eu acho que de uma certa forma isso está embutido também. Acrescentando aí a questão do que já foi falado, eu acredito também que, puxando para aquela parte que você colocou nos tempos modernos, sabe? Nos tempos modernos, a questão do, tipo assim, o distanciamento, sabe? É aquela. Gente, são polos muito distantes e ninguém abre mão de nada. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que não é cristão, cresceu na igreja e tal, é, ele formou em biologia e ele estava falando, a gente estava conversando sobre como que é importante ter esse diálogo. E aí uma das coisas que ele falou foi, Lucas, eu acho muito complicado quando eles ficam tentando forçar descobertas científicas dentro da religião. Eu falei, exatamente, cara, porque tem que ter uma responsabilidade de entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E tipo assim, apesar de às vezes parecer que as coisas não fazem sentido, tipo, pra gente, se a gente entende que as duas realidades que estão dentro de uma mesma realidade foi criada por Deus, não tem como aquilo ser separado. Então, tipo assim, eu acho que muitas vezes a insistência ou a forma de falar ou tipo a agressividade, o não saber recuar tem mais contribuição nessa questão do secularismo, desse distanciamento, do que a própria ciência em si, ou do que a própria religião. Mas aí isso toca naquilo que a Manu falou. Tipo assim, pessoas erram, cientistas erram, religiosos erram. Então, eu acho que está tudo interligado, de certa forma. Total, mano. E eu acho que esse tipo de discurso, ele mais atrapalha do que... Aliás, ele só atrapalha, na verdade, porque é o que o Alistair McGrath fala, cara.
ciência e religião são métodos distintos para a compreensão da realidade. A ciência, ela busca explicar o como. A religião, ela busca explicar o porquê, sabe? Então, eu acho muito legal essa quando o McGrath fala a respeito de método e coloca ciência e religião nisso, porque você não precisa descaracterizar um outro método para privilegiar o seu método. A religião não precisa descaracterizar, ou melhor, demonizar a ciência. E a ciência também não precisa relegar a religião apenas para a esfera privada. Entende? É o exemplo da chaleira. É o exemplo da chaleira. Não precisa, entendeu? Porque senão esses mitos, mito de que ciência e religião não podem dialogar, mito de que ciência é a principal causa da secularização, isso vai continuar. Esses mitos vão continuar sendo propagados e quanto mais propagados, maior alcance eles têm e mais pessoas acreditam, sabe? Então, quando se tenta fazer isso que você falou, cara, isso é muito ruim, cara. Isso é horrível, é ruim. Gente, eu fiquei curiosa para saber qual que é o exemplo da chaleira. Eu não conheço. Ah, é uma discussão, tipo, existe alguém que quer tomar um chá. E aí, beleza, colocou. é, eu não sei, assim, especificamente. Eu sei que, tipo, existe a conversa de um cientista e de um religioso. Ah, por quê? Por que que a água está fervendo? Aí o religioso fala, ah, porque eu quero tomar um meu chá. Enquanto o cientista vai e responde, não, é porque a água chegou em tal temperatura e aí ela começou a ferver. E, tipo, os dois exemplos estão certos, mas estão falando de coisas diferentes, entendeu? Tipo, por que que a água tá fervendo? Porque eu quero tomar o chá. Por que que a água tá fervendo? Porque ela chegou no ponto dela de ebulição. Sobre a pergunta, quais são os fatores que estão contribuindo para a secularização, não é isso? Que é a pergunta? Isso, em tempos modernos, quais fatores vocês consideram ser responsáveis pela expansão do secularismo? E se a ciência tem enfim, uma grande contribuição nessa expansão, enfim. Eu acho que a gente tem vários fatores que contribuem para o secularismo. E eu acho que a tendência do ser humano também, por estar afastado de Deus, é tentar secularizar as coisas, entendeu? E se a gente for parar para pensar também na questão mais escatológica, a gente vai caminhar para um afastamento aí da questão mais, entre aspas, religiosas e para uma questão mais secular, né? Mas eu acho que muita coisa tem contribuído hoje para a secularização, né? A gente tem a cultura, a gente tem as artes, a gente não tem só a questão da ciência, a gente tem a política, a gente tem a educação. Eu acho que tudo hoje tem uma contribuição ali para a questão da secularização, porque a gente vê pessoas que acreditam nisso e creem que a secularização vai trazer, de certa forma, um mundo melhor, né? E entra em conflito com o cristianismo, e em contrapartida também eu vejo que hoje, eu acho que a igreja também ela contribui para uma secularização, no sentido dela tentar imitar algumas coisas que a gente vê aí de forma secular, e também no sentido da igreja às vezes decepcionar as pessoas, né? Porque aí tem gente que se decepciona tanto assim com a igreja que pega e sai, às vezes, para de ir na igreja, mas também começa ali a ter uma certa influência na secularização das pessoas, que estão tanto dentro quanto fora da fé, né? Então, acho que são vários motivos aí. E se a ciência contribuiu para isso, eu acho que, de certa forma, sim, a gente teve a ciência aí como. Não a ciência, né? Mas alguns cientistas usaram a ciência para a questão da secularização, ou dar base ali para secularizar as coisas. Mas é isso mesmo.
Top, mano. Gostei. Interessante esse ponto. Mas pensando aqui. Uau. Mas mais alguém quer falar alguma coisa antes de nós irmos para a próxima pergunta? Vamos passar para a próxima, então. Aliás, essa próxima pergunta, na fala do Lucas, ele já introduziu essa segunda pergunta, que é a seguinte: a defesa da inerrância das Escrituras com a finalidade de refutar a ciência é capaz de levar a uma bibliolatria? A defesa da inerrância das escrituras, com a finalidade de refutar a ciência, é capaz de levar a uma bibliolatria? Eu acho que sim. E é isso, essa é a minha contribuição. Mas eu vejo, deixa eu ver, é, não sei, né? Eu percebo que às vezes a gente tem uma abordagem um pouco problemática para lidar com não cristãos, né? E vamos supor, a gente falar sobre. Ninguém quer ser polêmico nessas horas, é verdade. Eu vou ser polêmica agora, então se eu for cancelada, Nico, você exclui esse vídeo do ar, por favor. Mas eu acho um pouco complicado, assim, falar sobre isso, porque eu acho que essa esfera da religião foi algo que eu ouvi a Rebeca falar esses dias. Ela é muito, de certa forma, ela é muito preciosa para as pessoas. Então, nós temos a nossa regra de fé, existem pessoas que têm outra regra de fé. A gente não vai converter ninguém enfiando Jesus goela abaixo dela, né? Ou falando, a Bíblia é inerrante e é isso, entendeu? Porque para nós, esse é um dialeto que faz muito sentido, até porque a Bíblia é a nossa regra de fé, mas a gente precisa entender que tem pessoas que não creem na Bíblia, né? Que entendem a Bíblia como um livro, como, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, é uma realidade. E isso não vai nem refutar a ciência, porque a Bíblia não foi escrita com o objetivo de refutar nada, ou de criar alguma teoria, né, de criar um modelo científico para cristão de se entender o mundo. Né? Os escritores bíblicos não estão interessados com essa questão. Se eu não me engano, nenhum livro bíblico tem essa finalidade. Né? Então, eu acho que a forma como alguns cristãos, né, manejam a Bíblia, para isso, eu acho muito problemática, porque o que eu penso? Que é um estudo que ele já está sendo mal orientado, porque são críticas, dúvidas ou desejos que a pessoa já possui em seu coração. E, na verdade, ela usa o texto bíblico para fundamentar aquilo que ela quer, quando, na verdade, a Bíblia não tinha o interesse de fazer aquilo. Né? E às vezes esse cristão ele está passando vergonha. Então, eu né? Eu acredito muito nisso, assim, que é capaz de levar a uma bibliolatria, claro, por parte de quem prega a inerrância, né? Não acho que você vai criar um idólatra de forma alguma. Acho que a tendência é você distanciar essa pessoa ainda mais da fé cristã, enfim, do interesse pela palavra. Não acho sábio. E é isso. Ó, eu não sei se eu vou responder, mas eu queria citar mais uma coisa que rolou na minha conversa com esse colega meu. Foi bem recente, então foi interessante quando veio esse tema. É, uma coisa antes, para puxar aquilo que a Manu estava falando, uma vez eu ouvi esse exemplo e eu levei para uma pregação. Tipo, essa questão da inerrância da Bíblia é o seguinte: a gente tem que entender que as pessoas não acreditam. Tem pessoas que não acreditam, simplesmente não acreditam naquilo, sabe? Na verdade que a gente acredita. Só que o exemplo é o seguinte: eu estou usando uma blusa cinza. E aí, vocês que estão aqui podem sair daqui e contar para as pessoas que estão em volta de vocês que eu estava usando uma blusa cinza. E as pessoas podem não acreditar. Só que isso não muda o fato de que eu realmente estou usando uma blusa cinza. Então, assim, a gente tinha que partir desse pressuposto, sabe? É verdade. Mesmo que outras pessoas não acreditem, a gente não vai colocar isso goela abaixo das pessoas, é aquilo que a Manu falou. E
E assim, puxando a questão que eu falei da conversa com meu colega, eu citei lá um exemplo que o pessoal da ABC2 costuma dar. Eu não sei exatamente onde que eu vi isso, não sei se foi num documentário deles, mas eles falam que a, a ciência e a Bíblia são dois livros que foram escritos pelo mesmo autor. E que eles podem ser vistos como um trilho de trem, que tem duas partes. E assim, eles vão estar sempre caminhando em paralelo e a gente sempre quer chegar no ponto onde eles se tocam, porque é quando a gente olha para o horizonte, eles se tocam no horizonte. Mas quanto mais a gente vai caminhando em cima do trilho, a gente vê que ele não se toca. E aí a gente entende que eles se tocam na eternidade. Lá a gente vai saber que bagunça foi essa, entendeu? Mas até lá é problemático tentar forçar a descoberta científica na Bíblia e a mesma coisa de ter o olhar tipo bíblico para entrar numa descoberta científica, porque isso vai te atrapalhar também de alguma forma, entendeu? Então, não sei se eu respondi, mas sim, isso pode criar, sabe, uma bibliolatria. É complicado, é aquilo que o Lincoln falou. Tipo, se você puxa qualquer coisa que não é o criador para um lugar onde ele deveria estar, é uma idolatria. Então, sim, podemos colocar essa questão da inerrância e colocar a Bíblia num lugar onde ela não deveria estar, apesar da inerrância. Eu vejo que isso a gente, né, o Brasil todo conseguiu ver no âmbito político também, né? A justificação de algumas criações ou de algumas falas com textos bíblicos completamente fora de contexto, né? E, enfim, eu não vou falar mais nada. Ah, fala, Manu, fala. Eu acho meio perigoso, porque eu também creio que isso leva a uma bibliolatria, porque é, eu acho perigoso quando se tenta fazer um contorcionismo para tentar adaptar o texto bíblico a um, a um, a um, a um, a um viés, sabe? Que seja um viés de refutar a ciência, vai. A Bíblia, ela não tem o intuito de descrever minuciosamente como foi o ato criacional de Deus. O intuito de Gênesis é apresentar ao povo recém-saído do Egito quem é Yahvé. É isso. Yahvé, ele é o único Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é Senhor. Somente ele é o Deus verdadeiro. Essa é a intenção de Gênesis, na verdade. Então, você querer atribuir um olhar científico a um texto que foi escrito numa era pré-científica, numa era do Antigo Oriente Próximo, é você fazer esse contorcionismo para tentar acomodar a ciência ali na Bíblia. E isso, ao meu ver, é uma bibliolatria flagrante e muito perigosa, né? Consequentemente. Porque muitas pessoas vão até fazer uma leitura, sei lá, fundamentalista por causa dessa tentativa contorcionista de fazer esse tipo de leitura em Gênesis, quando na verdade o objetivo de Gênesis ele é completamente outro, né? Sabe? Então, sei lá, meu, é muito louco. Eu concordo com isso daí. Eu acho que muitas das vezes o que que acontece é que a igreja, quando ela tem um encontro com isso,
principalmente os cristãos, eles têm um encontro com isso, eles têm duas coisas. A primeira coisa é tentar converter ali as pessoas que não acreditam tanto na Bíblia, ou os ateus. Então, geralmente, eles ficam tentando provar ali a veracidade da Bíblia por meio dessas questões. A segunda coisa é porque eles entram numa crise de fé muito grande e, para não perder a fé, eles ficam tentando fazer isso, para virar e falar assim: nossa, agora sim eu tenho a prova disso daqui, então eu posso acreditar e não questionar isso daqui e permanecer firme com a minha fé até o fim. Então, geralmente, quando se tem isso, acontece essa questão de forçar a barra, mas só que tem uma questão interessante que a gente precisa entender, que é o seguinte: é, a questão da ciência é completamente diferente, às vezes, do que talvez, sei lá, estudar a Bíblia, apesar que a teologia também ela é uma ciência, né? É isso que acontece. Quando a gente entra no seminário, essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Só que o que acontece é o seguinte: fazer ciência é diferente. Para você fazer, ir lá e fazer um método científico, você tem que é, é, chegar à conclusão que a pesquisa está falando com você, independente muitas das vezes daquilo que a gente crê ou daquilo que você acredita e tudo mais. Então, isso é a questão da ciência, né? Agora, uma das coisas que acontecem também é que, embora a ciência ela tenha isso, eu creio que também, embora a Bíblia não seja um livro científico, a ciência também ela pode acabar confirmando algumas coisas na Bíblia, como, por exemplo, algumas coisas que a gente já tem arqueológicas, mas eu gosto de dar um exemplo que não é na base da arqueologia, mas que é um exemplo mais psicológico, que é a questão da pornografia, né? A Bíblia já tinha ali uma questão contra essa ideia ali, né, de, de porneia e tudo mais, já fazendo com que o homem, o ser humano ali, não aderisse a essa questão. E muitas das vezes, quando se era pregado no púlpito, as pessoas falam assim: ah, não, isso daí é só religiosidade, isso daí é o pessoal viajando na maionese e tudo mais. E hoje, com os estudos científicos psicológicos, você vê o quanto que a pornografia faz mal para o ser humano. Ou seja, era uma coisa que a Bíblia já falava antes e falava contra, e que a gente não tinha assim muitas provas que fazia mal, e hoje a gente tem muitas provas que faz mal, corroborando com aquilo que a Bíblia já fala. Então, por mais que a gente queira ou não, e tudo mais, vai acontecer lá na frente o encontro dessas duas questões, né? Tanto científica quanto bíblica e tudo mais. Mas o que não pode acontecer é a pessoa tentar forçar a barra para isso. Tipo assim, ah, eu quero muito que as pessoas acreditem nisso. E aí vai lá e tenta ficar forçando para torcendo a Bíblia para isso, ou torcendo outras coisas para isso também, e sendo que na verdade não é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que chegar ali numa certa maturidade para ter um certo equilíbrio, mas entendendo também que depois Deus pode permitir sim com que alguma coisa ali aconteça e acaba confirmando ali a própria palavra dele. É o que a gente precisa entender, que Deus ele não precisa de defesa e a gente precisa ter sabedoria para conversar com o pessoal que é secular, entender que eles não têm ali a Bíblia como um manual de prática, né? Porque você chega, a Bíblia diz isso, mas a pessoa não tem a Bíblia. Você pode ir conversando por meio de outros artifícios ou por outras coisas, e aí depois você vai e começa a introduzir ali a questão da Bíblia, porque também a maior parte das pessoas tem uma ideia da Bíblia, mas que é completamente equivocada. Ou eu também vejo que os próprios cristãos conhecem pouco da Bíblia, né? O que é uma grande dificuldade. E a gente precisa rever melhor tanto essa primeira relação nossa com o nosso livro de fé, que isso eu não, né, não vou nem entrar no mérito, mas é, às vezes eu vejo uma postura, quando a gente olha para a ciência, até de uma. Não sei, parece que a gente tem um medo, assim, né? De, nossa, meu Deus, um cientista ou alguém. Porque a ciência, o que que ela. Isso eu estou falando das ciências naturais, né? O que que elas podem fazer? Elas podem descobrir aquilo que já existe. Se você tem fé que Deus é o Deus criador de todas as coisas, então, na verdade, você não tem o que temer na ciência, porque ela só vai comprovar aquilo que já foi feito, né? É claro que ela também cria, né,
os mesmos, né, a mesma classe de cientistas que podem criar ótimas inovações que melhoram a nossa vida, sei lá, o mesmo tipo de pessoa que criou a bomba atômica. Então, isso é bem direcionado ou não, criação deles. Mas eu vejo muito isso, sabe? Essa relação de temor, assim, por conhecer. Eu vejo que é a raiz dele. As pessoas conhecem pouco de Deus. Pouca gente. Que um assunto que talvez é, nossa, que assunto inovador, mas como o Rafael falou, isso aqui já está descrito há muito tempo. Né? Então tem essa falta de familiaridade com as escrituras e a falta de familiaridade mesmo com Deus, né? De reafirmar todos os dias que quem é Deus, né? Se ele é o Deus criador, então precisa temer a ciência. A ciência é um aliado também. É isso. Usando isso daí de exemplo, Tem tem. aquela questão também que o pessoal coloca, né, do... Pode ir, vai lá, Rafael. Pode falar, mano. Fala você primeiro, depois eu falo. Beleza. Tem um texto nesse livro do C.S. Lewis, A Última Noite do Mundo, que ele fala sobre religiões e foguetes. E aí ele coloca uma situação que é a seguinte: e se amanhã a ciência confirma a existência de alienígenas? Como que a gente vai se comportar? Tipo assim, e se eles sempre estiveram lá? Sabe? Aí ele vai dando uma viajada assim, mas é tipo, se a gente crê que Deus é soberano, é criador de todas as coisas, mesmo que a gente não soubesse que eles já estavam lá, entendeu? Foi Deus quem criou. Então, encaixa muito com isso que a Manu falou. Não, eu ia só finalizar, mas antes só pegar um gancho aí na questão dos anjos, né? E pensar que os anjos são seres celestiais também, que não estão aqui na Terra, né? Mesmo a gente chamando de anjo e tudo mais, mas, né? Enfim, mas outra coisa que acontece é o seguinte, completando aquilo que a Manu falou, é porque também tinha muito aquilo antigamente, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Aí o pessoal usava isso como desculpa para não estudar nem a palavra de Deus e nem estudar a própria ciência também, né? Que tinha aquela ideia de que, nossa, e se eu pegar e eu estudar, eu vou ficar sem minha fé. E aí os cristãos, eles foram e eu acho que ficou essa questão de ter esse receio tanto de teologia quanto de ciência comum mesmo. Na verdade, a gente passa um para outro, né? Eu adorei essa fala, porque ela já emenda na pergunta 3. A pergunta 3 é a seguinte: na opinião de vocês, opinião despretensiosa ali, né? O mito de que a ciência causa a secularização está por trás, ainda que de maneira inconsciente, do pensamento de que a universidade afasta o cristão da fé, ou de que a letra mata e o espírito vivifica? Até que ponto? Ó, só para deixar bem claro, o Lincoln não me passou o estudo antes, hein? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse mito. E realmente, não, eu não passei as perguntas para o Rafael, tá, gente? Realmente a coisa tá fluindo aqui, ó. A gente tá. A Deus partir aí das. age, Deus age. Aí, ó. A partir da resposta da galera, já. Fala Deus! Eita, olha aí, ó. Tudo na direção. Mas, mas assim, galera, vocês acham que esse mito, né, da ciência causa secularização está por trás desse pensamento que muitas pessoas nutrem, né, de que a universidade, enfim, afasta o cristão da fé, a letra mata e o espírito vivifica, né, pega o que Paulo falou e distorce, assim, mas enfim, vocês acham que esse mito está por trás desses entendimentos equivocados? Até que ponto? Olha,
Como eu falei, eu acho muito complicado isso aí. E eu vou expor a minha opinião, porque eu acho que meu problema todo tá com essa parte dessa questão da universidade afastar o cristão da fé ou não. Essa questão da letra mata e o espírito vivifica, eu não vou nem tocar, porque, né? Deixa pra lá, mas eu vou problematizar essa primeira parte. Por quê? O que que eu penso? Eu acho que essa parte, né, essa briga que eu acho, ela já existe há muito tempo, mas ela se acirrou muito é, no último governo presidencial do Brasil, que era um governo que falava contra as universidades, inclusive as universidades federais, né, como se fosse um lugar de balbúrdia, enfim, todo mundo viu essas declarações. Mas eu queria que a gente trouxesse um outro ponto também, porque, né, a universidade afeta o cristão da fé? O que eu, Emanuele, penso? Depende. Quem que é esse cristão? Quantos anos ele tem? Qual que é a base teológica dele? O que ensinaram para ele na igreja? Porque da mesma forma que eu entrei na universidade, passei lá 4 anos e meio, entrei crente, saí crente, eu conheço pessoas que não foi assim, entendeu? Inclusive, no meu primeiro ano de faculdade, eu sofri muitas crises de fé, porque no meu caso, que é ciências humanas, né, existe... Gente, a regra de fé é outra, entendeu? Existem muitos teóricos lá que já têm um pensamento pronto de como você deve compreender a humanidade, que o meu papel como historiador é entender, né, os atos dos homens durante o tempo. E existem historiadores, ou, enfim, filósofos pensadores que têm um pensamento que não tem nada a ver com Cristo, que não acreditam que Cristo intervém na história, né, que afastam de fato a religião do debate. Então, assim, pensar que é, a universidade é a melhor amiga do cristianismo, eu acho um pouco complicado, porque não é. E assim, quem já pisou ou já participou desse tipo de discussão sabe que não é. Então, a gente sabe que existe muita coisa boa, muita produção de pesquisa boa. Eu sou muito grata, de verdade, à universidade que eu passei, que ela me formou, assim, muito bom. Mas tem coisas que eu ouvi lá que eu simplesmente pego aqui e jogo no lixo, porque para mim não serviu para nada. E também alugaram um triplex de dúvidas na minha cabeça, tá? Então, eu acho que sim, dependendo do nível de formação que essa pessoa tem, que esse cristão tem, da idade dele, dos conflitos que ele já passou na vida, passar por uma universidade, dependendo do curso que ele entrar, se ele não tiver um preparo para isso, com certeza a opinião dele vai ser completamente secularizada, né? Ele vai acabar pensando como o Deus do século, ele vai acabar, inclusive, dentro de uma turma que tem 40 pessoas que pensam a mesma coisa, que existem doutores que pensam da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa voltar para a realidade e entender que esse campo das ideias também é um campo de muito conflito, né? E é isso, assim, né? Trazendo para a minha área das ciências humanas. É muito problemático, assim. Existem, para não dizer todos os dias, eu encontrava incompatibilidade com a minha fé. Então, sempre era uma luta. O que que eu vou querer? O que que eu vou saber? Qual que é a forma certa de acreditar nisso? Então, eu vejo isso, né? Tem esse outro lado também. Então, eu acho que o ponto tá bem, né? Ele é bem complicado, assim, porque eu acho que depende, tudo depende. E é isso. Podem problematizar minha fala. Escuto críticas, mas não aceito calado. Eu acho que vai mais ou menos por aí mesmo. Assim, pegando o exemplo, na minha área mais difícil, que é mais voltado para exatas, mas usando o exemplo da minha irmã, que estuda psicologia, ela falou uma vez que a gente estava falando sobre essa questão de conflito de fé e tal. E ela falou: a gente entra na universidade e a gente aprende a questionar. E é isso, sabe? Eu acho que até, tipo, as coisas ruins que você citou, mano, as coisas que não serviram de nada serviram para validar suas crises de fé, entendeu? Então, eu acho que nisso ela contribui de alguma forma, o que é meio estranho, mas enfim. Mas assim, a minha contribuição nessa pergunta do Lincoln é que sim, causam a secularização. Agora, até que ponto não dá para responder, amigo? Foi mal. Até que ponto não faço ideia.
É a mesma coisa que, tipo, a cultura, entendeu? Tipo assim, uma obra ficcional, alguma coisa, tipo, tudo, sabe, nos leva para essa posição. Até que ponto? Depende de quem está consumindo, depende do quão levado essa pessoa é, entendeu? Quanto ele dobra suas ideias, ou sei lá, complexo, complexo. Ah, meu microfone já está aberto já. É, eu já tenho, na verdade, eu estava de tarde na academia refletindo, enquanto estava treinando, e aí eu cheguei à seguinte conclusão que todo lugar o crente ele é tentado a negar sua fé, em todo momento. Eu acho que existem lugares mais, existem lugares que são menos. Então, por um exemplo, eu acho que a universidade ela é sim um ambiente onde os cristãos eles são tentados sim a negar sua fé ou mudar seu ponto de vista. E aí, se você for pensar, por exemplo, num jovem que está na igreja e vai enfrentar a faculdade ou vai enfrentar a universidade, muitas das vezes vai ser muito difícil para ele, porque ele é novo, ainda está tendo o pensamento sendo formado, e o ambiente que ele está é um ambiente que força ele a mudar de pensamento. Então, por exemplo, igual a Manu falou, tem os professores, né, tem o pessoal que trabalha na faculdade, tem os próprios alunos, então você tem a tentação vinda de duas vias. Né? Você tem a questão de você negar a sua fé e deixar ela para lá, porque eu tenho um conflito aqui porque essa pessoa está me falando algo que vai contra a minha fé, ou tenta descredibilizar a minha fé, e você tem também a questão dos alunos que falam, tipo assim, ah, você é bobo, você fica acreditando nisso e tudo mais, sem contar que você tem, às vezes, na faculdade, um estilo de vida que te convida, de certa forma, ali mais para a questão ali do prazer. Entendeu? Então, por exemplo, o crente ele vai ali na faculdade, vê toda hora a sua fé sendo questionada, vê os seus colegas ali fazendo e acontecendo. E muitas das vezes aquilo que estão fazendo e acontecendo é aquilo que a igreja fala para não fazer e acontecer. Então, sim, ele vai passar por uma crise de fé ali violenta por conta dessa questão toda e tudo mais. E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender. É ruim o que estão passar por uma questão de fé? Não, porque a gente precisa ser provado para saber se aquilo que a gente tem é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu vou, por exemplo, tirar a carteira e eu não sei dirigir, eu não vou tirar nunca a carteira. Então, a mesma coisa na nossa fé. Se eu falo que tenho minha fé, mas quando ela é questionada, eu passo por provação e eu não continuar crendo, é porque então, né, que fé é essa que eu tinha? Então ela precisa ser provada, ser questionada para a gente permanecer firme, né? Agora, em contrapartida, eu acho que a igreja poderia preparar mais o jovem para a universidade. Que é uma coisa que eu acho que a igreja não prepara tanto. Então a igreja tem medo de falar sobre os temas que a universidade fala, tem medo de falar sobre questões, por exemplo, de evolução política, sobre cultura, sobre a questão de sexualidade. A igreja, de certa forma, ela não fala isso, ela não prepara o jovem, principalmente a igreja brasileira, que nos últimos anos elas falou muito sobre só vitória, prosperidade e fogo e tudo mais, e se resumiu o evangelho só a isso. E aí, quando falou isso para os jovens, e os jovens chegaram na universidade, viram que o pessoal estava apresentando pesquisa, estava apresentando exemplos de vida e dando provas sobre outras coisas, essas pessoas ali, elas chegavam, opa, mas na minha igreja eu estava no culto da vitória, fazendo uma batalha espiritual contra um demônio lá no reino celestial, pegando a espada do arcanjo Miguel, que não está me ajudando nisso aqui agora, entendeu? Então faltou ali uma certa questão. E aí eu acho que quem deu uma certa preparação ali para a igreja foi veio da Igreja Reformada. Eu acho que a Igreja Reformada ela ajudou muito a Igreja do Brasil nisso. Por quê? Porque ela trouxe essa questão mais de estudo, de ver a Bíblia, de olhar a ciência, que veio meio que diferente ali do que o pentecostalismo estava trazendo, que era uma questão ali mais emocional, tudo mais.
né? Então a igreja brasileira ela não deu essa questão e ela ainda não dá. Eu acho que a igreja brasileira ainda é muito emocional, as pregações são muito emocionais e pouco explicativas às vezes para dar ali a fundamentação correta para as pessoas para ela estudar, né? E aí eu vou entrar num outro campo, né? Aí já entrando no campo mais sobrenatural, né? Não sou pentecostal, mas sou continuista, né? E já tive algumas experiências espirituais também. Eu acho que quando você tem uma experiência sobrenatural, é um pouco difícil de você negar ela. Mas enfim, é isso mesmo. Eu acho que pensar na secularização é mais difícil quando a gente pensa numa escala grande. Quando a gente pensa na escala assim, pessoal, né? A gente consegue ver em que medida que isso está. E quando eu falo sobre isso, né, das demandas da faculdade, eu falo como exemplo próprio, assim, gente, porque às vezes, né, para organização de seminário, prova, apresentação de trabalho, isso tudo, às vezes demandava, a Gabi era minha colega de classe, demandava leitura de texto, às vezes de 50 páginas, 70 páginas, tudo. E assim, às vezes a gente tinha 9 matérias no semestre, né? E às vezes ele correndo com aquilo, correndo com ônibus, a Gabi mesmo morava em outra cidade. Então a gente pensa assim, quando a gente fez a live com a Vanessa, né, falando sobre disciplinas espirituais, em que momento que isso vai encaixar? E como que um cristão ele consegue se adaptar e se encontrar no meio disso tudo? Não é fácil, sabe? E se a gente se afasta da verdade das escrituras, se afasta de quem Deus é, não tem esse contato, e tudo que a gente respira é a universidade, a ideia daquele autor, se a gente não reparar, a gente começa a pensar igual, e a gente começa a achar que o mundo é aquilo. Então, assim, o secularismo entra dentro da nossa vida sem a gente perceber, enquanto a gente está fazendo crítica a ele como se estivesse muito distante, né? Então, quando o Lincoln pergunta, né, até que ponto, ou enfim, eu acho, é uma coisa que o James Smith fala, né? A medida da nossa vida, né, quando a gente olha, a medida de todas as coisas é como a gente está, né? Não vamos olhar para a gente, os nossos avanços espirituais. Eu preguei um sermãozão no domingo, mas como é que anda os seus dias, né? Como é que anda o seu tempo, sua hora? Como que você nutre a sua mente? Então, eu acho que um bom ponto de partida para a gente enxergar a secularização é isso, porque talvez enxergar, né, num grupo maior ou no âmbito de um país, por exemplo, a gente não aproxima o debate do que é principal, né? Que é o nosso cotidiano. Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que sim, eu acho que o mito de que a ciência causa secularização, ele pode estar embutido nesse pensamento de que a universidade afasta o cristão da fé. Só que na verdade, assim, é duas coisas. Na verdade, resume, né, o que vocês falaram. A primeira delas é o seguinte: é a maturidade de fé que esse jovem tem ou não quando ele entra para a universidade. Porque se é um jovem ou uma jovem que tem convicção da sua fé, tem ciência das experiências que ela viveu com Deus, sabe? Que sabe da narrativa redentora de Deus, é, não será a universidade que vai fazer com que esse jovem perca a sua fé. Podem falar o que for na universidade. O que for. Pode falar que Jesus era um alienígena, pode falar que, meu, sei lá, qualquer coisa, sabe? Que Jesus é uma construção social para frear os desejos do homem. Meu, não importa a teoria. Eu sei quem é Jesus porque eu me relaciono com ele e eu experimentei um encontro real com Jesus, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: eu acho que é uma ilusão as pessoas. Eu acho que é uma ilusão as pessoas irem para a universidade com um pensamento romantizado.
Ai, universidade, vou conhecer meus coleguinhas, vou conhecer novos professores, e eu vou estudar para ser alguém na vida. Olha que legal, eu vou aprender uma ciência, sabe? Só que por que a visão é romantizada? Porque assim, gente, universidade, há uma diversidade ali. Há uma diversidade de estilos de vida, há uma diversidade de pensamentos, há uma diversidade de teorias dentro da ciência que nós estudamos. Então, você achar que a universidade é a igreja local que você congrega é um erro. É um erro, sabe? E assim, universidade é universidade. Igreja é igreja. Então, nós esperarmos que a universidade ela vai nos dar respostas como se a igreja nos desse, ou que a universidade vai nos ensinar como a igreja nos ensina, sabe, é tipo Romeu e Julieta, meu, você vai morrer no final. E assim, galera, desculpa, mas é a real. É a real, sabe? Então, sabe, é um negócio muito louco. Eu acho que não é a universidade em si que, não, entrou para a universidade, acabou, desviou, ó, oh, meu Deus do céu. Não, na verdade tem vários fatores mesmo. A vida universitária, né? Que todo mundo orando, nossa, você entra na sala de aula, todo mundo orando ali e tal, né? O hino do Inário, o hino 525 ali, vamos, né? Jesus amado, uma corrente de oração antes das provas, né? Levanta uma intercessão. Gente, não é assim. Sala de aula não é culto de oração. Você que está me assistindo, você pode pensar assim, nossa, que coisa idiota. É coisa idiota mesmo. Mas é porque tem muita gente que vai nessa inocência, sabe? É a mesma coisa de você querer jogar futebol sem correr o risco de machucar ou levar uma dividida, ou sair para fora do campo, ou levar uma canelada. Não tem como, cara. Futebol é contato, futebol é, sabe? Não é xadrez. Então, eu acho que são coisas que nós precisamos desconstruir, assim, sabe? E para terminar, né? A reunião de hoje está muito legal, porque as respostas de vocês são exatamente as perguntas que. Oh, Deus do céu, Deus é bom demais, meu Deus do céu. Fala, Deus, olha só. E uma coisa, antes de passar para a próxima pergunta. O Rafael falou da perspectiva, né, da importância da tradição reformada, e o que a gente vê hoje vários pentecostais na academia, produzindo teologia, boa teologia, e não apenas teologia, tá? Você vê hoje, por exemplo, pastores fazendo doutorado em universidade católica, por exemplo. Pastores se tornando doutores ou em universidades federais, né? Ou em teologia, ou em ciência da religião, ou alguma outra área que seja, né? Então, a Manu está até falando aqui no chat, é verdade, o movimento pentecostal clássico, ele também buscava, né, proximidade com as escrituras. Então, a igreja, ela cada vez mais tem tomado consciência da importância dos estudos, né? Da importância do ensino, né? Uma igreja sólida é uma igreja que investe no ensino e dá importância ao estudo, né? Até porque, gente, cristão, né? É o arroz e feijão do cristão, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, se você não ora e a Bíblia não lê, né? Diminuirá, né? Acho que é a musiquinha mesmo. Bom, voltando para a última pergunta, né? Que vocês já
deram abertura nela, é a seguinte: a ideia de secularização, secularismo, enfim, a ideia de secularização ela deveria ser melhor trabalhada nas igrejas, de modo a preparar os jovens para o contato com as outras visões de mundo, na ciência, na universidade. Por quê? E aí eu vou ampliar mais essa pergunta. A igreja deve trabalhar melhor temas que não são temas necessariamente teológicos. Por quê? Porque, às vezes, percebe-se uma importância muito grande no estímulo de virtudes espirituais, mas, em compensação, virtudes morais e virtudes intelectuais não são trabalhadas. Quando também é papel da igreja ser um ambiente fomentador dessas virtudes, né? Ou seja, a ideia, seja o secularismo, seja racismo, seja política, seja cosmovisão, né? Enfim, vocês acham que esses temas eles precisam ser melhor trabalhados nas igrejas, até mesmo para preparar esses jovens para a universidade, para essa iniciação na ciência? Com certeza, meu amigo. E aqui, quando você coloca aqui sobre visões de mundo, é muito interessante isso, né? Porque quando eu escuto essa palavra secular, eu cresci num meio que o pessoal fala muito isso, né? Ah, isso aí é música secular, música do mundo, não sei o que e tal. E eu vejo que, às vezes, não é nem o problema de conviver com outras visões de mundo, porque eu acho que isso é bem falado, assim, pelo menos lá na igreja é bem falado, né? Pessoas que pensam diferente, tem que se afastar delas e tal. Mas de entender que a gente está no mundo. Porque parece que a gente vive num mundo paralelo. Que a igreja é um mundo que está fora da Terra. E aí, aí você vai para esse mundo no domingo e durante a semana você pega um ônibus e entra na Terra. Mas essa semana é um surto coletivo, que você não pode levar nada. E aí, quando chega no sábado, você pega o ônibus e volta lá para fora de novo. Então, assim, isso é bem complicado, porque a gente vive no mundo, gente. A gente vive. E, assim, a maior parte da nossa vida não é na igreja, infelizmente. Nossa, queria eu, de segunda a sexta, estar lá adorando, no Ministério de Louvor, e EBD. Infelizmente, não é assim. A gente precisa lidar com tudo. A gente pega o ônibus, vai para o trabalho, escuta funk o dia inteiro na rua. É isso aí que a gente vê, né? A gente vê filme, tem lá uma cena que não deve. Então, assim, a gente está dentro da cultura, não tem como a gente se distanciar. E às vezes parece que a gente tem não sei, acho que é uma relação meio problemática mesmo, né? Tem a tendência de demonizar ou entender que a gente não é participante desse mundo, então aquilo que não fala diretamente no nome de Jesus deve ser afastado da nossa vida completamente, e isso é uma grande alienação, né? Que é nos colocado na nossa mente, porque o próprio contato que a gente tem com a arte, com a cultura pop, né? É, às vezes essa pessoa que tem um dom criativo, ela pode não ser cristã, mas de alguma forma ela transmitiu, né, alguma ideia que é cristã, mesmo sem saber, assim, né? A gente vê algo que é comum à nossa fé e a gente tem uma oportunidade de falar aquilo com essa pessoa. Eu me lembro, gente, na conferência do Efeito Prisma, tinha um cara, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que o nome dele é Ian alguma coisa. E ele começou a falar sobre as histórias bíblicas, né? Começou a falar, gente, a gente está perdendo a capacidade de aprender a falar do evangelho através de histórias. E é incrível, porque às vezes um profeta, como por exemplo o profeta Natan, quando vai repreender Davi, o que ele faz? Ele conta uma história. Davi entendeu? Não entendeu, mas ele contou uma história para chegar no ponto central que ele queria falar, o próprio Jesus. E todas essas histórias tinham elementos do mundo que essas pessoas viviam, porque isso precisa ser próximo, sabe? Então, eu acho que quando a gente se distancia do mundo que a gente mora, a gente perde muito a oportunidade de conhecer pessoas, porque para evangelizar a gente precisa ter contato com as pessoas,
né? O evangelismo não é você entregar um folheto e falar, ô meu filho, Jesus te ama e eu não vou te discipular, não sei quem você é mais e tchau. Não é isso. É contato, é cara a cara, a gente desenvolve esse relacionamento. E eu acho que o que a igreja, né, muitas vezes chama de secular, isso deveria ser melhor trabalhado, porque pode ser uma ferramenta muito boa, assim, para que esse cristão seja melhor, seja um cristão melhor. Como o Lincoln falou, estimule não só as disciplinas espirituais, mas morais, éticas também, intelectuais. Ver que às vezes o que a gente considera ético não é ético, sabe? Às vezes a gente está excluindo pessoas, está excluindo, a gente está fazendo gueto, né? A gente está se transformando em um grupo exclusivista que não pode entrar ninguém. Quando essas pessoas que estão de fora sabem muito mais do mundo que a gente precisa evangelizar do que a gente. Então, eu acho isso um problema e que a igreja precisa se reconciliar com essas coisas. É muito importante ter esse diálogo, sabe? E, tipo assim, uma coisa igual a Manu deu o exemplo do profeta Natan, sabe? Quando ele vai falar com Davi, tipo, é o rei Davi, mas ele usa o exemplo de ovelha, sabe? Davi viveu aquilo, entendeu? Então, tem que ter esse tipo de contato e a gente tem que parar com esse medo. E aí é aquela questão que eu acho que o Lincoln colocou aqui do dualismo, sabe? Não tem como. É, porque não vai ter pessoas aquela coisa na na nossa crença, no evangelho, começar a ter preconceito, e é isso. E a pessoa, sabe, gente, quem faz o a gente vê igual, por exemplo, coisa da cultura como ponte, entendeu? Então você pega um herói e ali você tá no meio de uma conversa com seu colega que é nerd, mas ele não tá afim de Bíblia, e aí vocês começam a falar do sacrifício que o herói fez, e aí de repente você já introduz o evangelho. E sabe, só que se você não tem essa liberdade, ou se você cresce num ambiente em que a sua igreja ali vai te construir um medo dessas coisas, fica muito difícil para lá na frente você se relacionar com pessoas diferentes, com pessoas que cresceram em cenários diferentes do seu. E meio que por conta disso a gente se torna irrelevante. Então, é uma facada, entendeu? Você pega e você se dá uma facada e acabou. Você tira a sua relevância, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse espaço pro diálogo. Eu acho que isso é essencial. Eu gostei da fala dos dois, né? E eu tô fazendo uma história em quadrinhos aqui, enquanto vocês estão falando aqui. É, uma das coisas que acontece, eu gostei muito do que a Manu falou lá, que ela citou outro carinha que falou que a igreja, ela perdeu a capacidade de contar histórias. E é verdade, a gente for pegar igual, por exemplo, Jesus. Jesus, ele contava as parábolas dele, que eram histórias. E aí uma das coisas que acontece é o seguinte, o entretenimento, e a arte é uma arma fortíssima de educação. E a gente aprende muito mais, às vezes, pelo entretenimento, e parece que a igreja ainda ela não entendeu isso. Tanto que a forma que as pessoas estão pensando hoje vem daquilo que elas veem no entretenimento. Então a igreja ela precisa voltar a pensar nisso, voltar a pensar histórias que falam do cristianismo, né? Voltar a usar essas armas, entender que, por um exemplo, você fazer uma série, você fazer um filme, você fazer uma história em quadrinhos, você fazer um livro, você fazer um desenho animado é uma missão. Não é só você ir em outro país evangelizar ou evangelizar alguém que está na rua. Você fazer isso também é uma missão. Por quê? Se você for pegar hoje a cultura e a cultura pop, ela é uma arma evangelística. As outras religiões, elas estão usando isso, né? Você pega, por um exemplo, tem a Miss Marvel é uma heroína muçulmana. Aí você tem a heroína lá da Arábia Saudita, que é maga. Aqui no Brasil você tem o herói espírita Ogum e o Santo, que inclusive eu acho que é o Santo que eles estão querendo fazer um filme dele. Que são espíritas, e você tem a história também, Teocrasia,
que é uma história que fala de uma teocracia cristã no Brasil, vivida em Brasília. É uma história secular, mas que depois eu vou pegar para ler, para fazer um review lá no meu canal, mas enfim. São cosmovisões diferentes da nossa, que estão pegando a cultura e estão usando dela para influenciar as pessoas. E falta um pouco dessa questão lá na igreja, desse match na igreja, porque muitas das vezes a gente não vê, e eu falo isso porque eu sou quadrinista, né, e já trabalhei com outras artes também, e a igreja ela não valoriza. E às vezes, quando você fala, as pessoas pensam assim: ah, esse cara aí é um maluco que está falando alguma coisa aí só porque ele trabalha com isso, ou então porque ele é mais criança que todo mundo, e na verdade não é verdade. É, e pensa que é besteira, pensa que a gente fumou uma droga e foi lá falar com o povo e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente precisa entender isso e voltar nessa questão da secularização. E um dos motivos da secularização é a falta da presença cultural da igreja. Mas uma falta de presença cultural sábia, né? Seria muito legal, por exemplo, você ter mais presença de filmes cristãos no cinema, mas filmes cristãos bons, né? Mais presença de séries no cinema não, na TV, mais séries boas que falam do dia a dia e tudo mais, que trata a pessoa como ser humano, né? Porque muitas das vezes a tendência das produções cristãs é o ateu é o vilão, o cristão é o do bem e eles têm que brigar lá. Mas não é assim na vida. Então, por um exemplo, eu acho que precisa de um pouco mais de maturidade disso nessa questão cultural. E a igreja, ela tem sim que falar. Eu penso que a igreja ela tem que abordar sim os temas culturais e ela tem que ser atual e, se possível, falar das questões que estão rolando na semana. Igual, por exemplo, lá na nossa igreja a gente tenta ser o mais atual possível nos temas. Né? É a mesma coisa que, por exemplo, às vezes acontece no YouTube. O YouTube você pega os assuntos relevantes para comentar sobre ele. Eu acho que a igreja também ela tem que começar a fazer isso. Porque às vezes a pessoa está lá comentando sobre um determinado caso que aconteceu nas redes sociais. Né? E aí todo mundo está sabendo daquele caso. Aí você pega aquele caso e fala no culto, e depois você aplica a Bíblia, você vai ter a atenção das pessoas e você vai ter uma prática bíblica muito boa, porque você vai trazer uma resposta àquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né? E pensar também como que vai ser para a nova geração, porque a nova geração ela é muito, muito diferente da nossa, né? E The Chosen é muito bom, The Chosen é espetacular. Assistam The Chosen, por favor, gente. Nossa, é fantástico. A igreja ela precisa estimular não apenas virtudes, mas estimular também o diálogo com relação a temas que são desafios, né, contemporâneos. Enquanto a igreja focar o seu diálogo ou discurso apenas em assuntos do tipo se tatuagem é pecado ou se ouvir música secular é pecado, a igreja cada vez mais vai perdendo a capacidade de influenciar o mundo onde ele está inserido. Ser sal da terra e luz no mundo significa a igreja se fazer presente onde ela está. E não apenas se fazer presente funcionando com seus cultos, mas também influenciando essa comunidade onde ela está, sob as luzes do Evangelho. E não apenas pregando a palavra, mas também indo de encontro às necessidades dessa comunidade onde ela está inserida, buscando ouvir atentamente as dificuldades e os desafios do mundo. John Stott tem um livro que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nosso ouvir não pode ser um ouvir seletivo apenas para o nosso nicho, apenas para o nosso grupo religioso. O nosso ouvir, ele precisa expandir. O nosso ouvir, ele precisa entender aquilo que está acontecendo fora
da igreja e que, de maneira direta ou indireta, impacta a igreja. Enquanto a igreja não entender que o que acontece lá fora impacta dentro, ela vai continuar com uma visão dualista. E o discurso da igreja com relação ao mundo será um discurso cada vez mais obsoleto, ultrapassado, retrógrado. O desejo do meu coração é que a igreja possa cada vez mais ser influente e utilizando elementos da cultura, da arte, da música, criações de Deus e que estão à nossa disposição para nós, a partir desses elementos, levarmos a luz do Evangelho. Por isso, eu espero que cada vez mais igrejas possam proporcionar um diálogo aberto, respeitoso e honesto com relação a vários temas cuja discussão ela se faz necessária para ontem. Temas como racismo, que mata. Temas como a idolatria política, que também mata. E tantos outros temas que, se não assassinam pessoas fisicamente, matam reputações. Então, enfim, que as igrejas possam trabalhar não apenas o secularismo, mas outras questões de maneira honesta. Enfim, é isso que eu queria falar. Tem até vou até ler aqui no chat aqui uma coisa que o Lucas colocou que eu achei bem legal, né? Nós não podemos fingir que as pautas não existem. É verdade. E também não podemos simplesmente atacar as pautas que são levantadas ao nosso redor como uma desculpa de proteção da nossa fé, quando, na verdade, muitas vezes essa atitude parte da ignorância ou do medo. Nossa, é isso. É isso. Não vamos alimentar mitos. Não vamos fomentar velhas discussões que não levam a lugar algum. Vamos evoluir como cristãos e como igreja no debate e principalmente na nossa relevância e influência no mundo, né? Esse é o desejo do Nefi, esse é o desejo de todos nós, né? Enfim. Galera, adorei nosso encontro de hoje. Reflexões belíssimas, meu Deus do céu, esse tema ciência, secularização, e entrou também universidade, fé, uma coisa maravilhosa, esse compartilhar de ideias. O nosso encontro de estudos bíblicos, que seria amanhã, ele será adiado para a próxima quarta-feira, tá bom, pessoal? Então, o encontro que seria amanhã, dia 28, será no dia 5 de julho, tá bom? Será o nosso último encontro do Nefi antes das férias. Sim, claro, gente. Poxa, todo mundo de férias, né? Claro que a gente vai tirar umas fériasinhas também. Mas não se preocupem. Agosto nós voltamos e olha, eu não vou falar ainda como que nós vamos falar, como que nós vamos voltar, aliás, só sei que vai ser uma volta, olha, fiquem ligados nas redes sociais do Nefi, que divulgaremos no nosso Instagram, @NefiEstudos, e também aqui no YouTube, tá bom? Divulguem o Nefi nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, compartilhem nossas reuniões, nossos encontros, né? Vanessa Belmonte, inclusive, deu um spoiler do que vai ser em agosto, né? Nossa, o que que é? Assistam a live da Vanessa que vocês vão ter uma ideia, tá bom, pessoal? Galera, muito obrigado a vocês. Continuem orando por nós, continuem apoiando o Nefi,
e nos vemos na próxima reunião, quarta-feira, 5 de julho, 8 horas da noite. Muito legal, direção da linha Estudos Bíblicos. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.